grato a Deus pela vida da Shirley, né? Não só por mais um ano, né? Porque o cristão que faz aniversário é um dos aniversários eternos, né? No céu não precisaremos nem comemorar aniversário, né? Mas é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês hoje, com a minha família. E eu agradeço mesmo a Deus pela oportunidade de estar dividindo um pouco com vocês da palavra, tá certo? E hoje o nosso tema é simples como Jesus, né? Assim deve ser a nossa pregação. Na semana passada foi muito bom compartilhar e eu tive assim um bom retorno de alguns irmãos e irmãs, né, por usarmos Mateus capítulo 5, 6 e 7. Boa noite, irmão. Principalmente, Paz de Cristo para todos. paz de Cristo, irmão. Seja bem-vindo, Severino. Deus abençoe. Então, foi muito, muito bom, sabe, poder compartilhar com os irmãos o uso de, de dois capítulos da Bíblia muito importante, aliás, essenciais para a gente pregar para a nossa família. Hoje é o penúltimo encontro nosso com o tema de pescadores de homens, mais especialmente para a gente estar pregando, né? Foram dicas, reflexões e algumas ponderações sobre evangelizando nossa família. E na semana passada nós falamos de pontos muito importantes para serem usados. Né? Mateus capítulo 5, que nos encoraja a ser. Né? Mateus capítulo 6, que nos encoraja a fazer as coisas para Deus ver. E o Mateus capítulo 7, ele fala para a gente tomar cuidado com o que nós seguimos, com que caminho devemos escolher, qual estrada devemos trilhar. E especialmente tomar muito cuidado com ensinamentos, né? Com ensinamentos, para a gente ter certeza absoluta que aquele ensinamento é de acordo com a palavra. E nesse processo nosso, e que eu sei que também é um desejo de muitos, pregar para os nossos familiares, precisa ser uma missão de amor. Não é uma guerra. Que a pregação para sua família não leve nenhum adjetivo de luta, batalha, tá certo? Que não seja um adjetivo de dor. Apesar de estarmos ansiosos, e muitas vezes estamos ansiosos pela conversão de pessoas que nós amamos, pessoas da nossa família, mas vamos procurar entender esta como uma missão de amor. Tá certo? É uma missão de amor. Não vamos transformar isso num desafio, mais do que uma missão de amor. A missão, antes de mais nada, ela é sua. A missão, ela é sua. É você quem vai amar a sua família. Você não vai ganhar, você não tem que vencer, né? Não tem nada a ver com a nossa vitória. Tem a ver com o amor. A vitória pertence ao Senhor Jesus. O resultado vem dele. E isso é muito importante. Devemos nos preocupar apenas e tão somente com a obediência. Né? São duas coisas muito importantes. Obediência a Deus e fazer com muito amor. Tratar nossos familiares com muito amor. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olha, irmãos, eu tenho muita certeza, apesar de não ter convivido pessoalmente com Jesus, como eu já convivi um pouco com Avair, apesar de não ter convivido com Jesus Cristo pessoalmente, fisicamente, e nós só temos a Bíblia que traz algumas características de Jesus. Às vezes nós precisamos fazer um exercício bem grande para tentar ver Jesus agindo. É
claro que dá para imaginar, né, quando a gente pensa de Jesus chamando uma criancinha, colocando ela no meio dos seus discípulos e dizendo, encorajando todo mundo a ser como uma delas. Eu posso ver as crianças sorrindo, correndo em volta de Jesus, como uma criança faz, não é? Eu posso ver ele sorrindo quando uma criança faz uma pergunta das mais simples do mundo. Eu posso tentar imaginar Jesus olhando firmemente, né, para aquela mulher samaritana, né? E eu fico imaginando as expressões faciais de Jesus, né? Baixando as sobrancelhas e olhando para ela com tanta ternura. Eu posso imaginar os olhos fixos e firmes de Jesus recusando as tentações dos escribas e fariseus. E posso imaginar Jesus olhando para Judas quando recebeu um beijo. E também posso imaginar como foi para Jesus olhar para João ao lado de Maria, que estavam ali aos seus pés na cruz, e dizendo para João, essa é sua mãe, né? E dizendo para Maria, esse é seu filho. Enfim, existem situações que eu consigo, ou, aliás, que eu tento imaginar Jesus andando sobre as águas. Mas, irmãos, um dia nós viveremos e veremos a Ele completamente como Ele é. E o fato de eu não ter andado com Jesus fisicamente aqui na Terra, não ter tido esse privilégio, às vezes tira de mim um pouquinho entender como era Jesus. E nós só temos a sua palavra, nós só temos a Bíblia, né? E nesses 2000 anos, mesmo com as melhores traduções que nós temos, nós precisamos parar, meditar e inspirados pelo Espírito Santo, né, movidos pelo Espírito Santo, abrir os nossos olhos de entendimento sobre o amor de Jesus. Mas de uma coisa eu tenho certeza que todos nós vamos concordar, de que Jesus era um ser humano simples, né? Jesus era um ser humano simples. Jesus, sem dúvida, era um professor simples. De maneira alguma, a gente consegue ver Jesus como um professor usando palavras tão difíceis, né? Jesus não era um professor culto que usava da linguagem um mostruário de vocabulário difícil. Não, era simples. Pode ter certeza que é muito mais provável de Jesus se parecer com Joel, nosso irmão aqui, que é tão simples e fala tudo tão claro e tão objetivo. Às vezes, ouvir o irmão Joel é como se a gente estivesse ouvindo Jesus na sua simplicidade. E humildade, né? Porque às vezes o irmão Joel ainda diz que, mas quem sou eu, né? Quem sou eu? Outro dia eu contei o irmão Joel falando algumas palavras para a gente, ele usou 6 vezes a palavra quem sou eu. Isso é bom. Mas Jesus era, sem dúvida, um professor simples. Jesus era um mestre simples. Os seus discípulos encontravam nele simplicidade. Eu tenho certeza que Jesus era um filho terreno de Maria, simples. Não era um filho arrogante, um filho desobediente, apesar de ser Deus. Eu imagino Jesus com seus irmãos, Tiago e os outros irmãos e irmãs, brincando. Um irmão simples. Eu posso imaginar também Jesus, um vizinho simples. Um primo de João Batista simples. E essa simplicidade de Jesus, de modo algum, diminuiu a sua autoridade. Não precisa
ser uma pessoa complicada para ninguém para ensinar a Bíblia. Não precisa. Não precisa usar todo o seu vocabulário em português, da língua portuguesa. Você não precisa nem colocar numa roupa especial para falar de Jesus. Você precisa viver como Jesus, e ser como Jesus, no coração. E isso é tão especial que Jesus, ele era uma pessoa que o que era atrativo em Jesus eram suas palavras, era o seu olhar, era o seu posicionamento. Muitas vezes firme, e eu gosto da expressão, né? Jesus, ele era firme nos processos e suave com as pessoas. Jesus era firme na obediência, naquilo que era para ser feito. Na verdade, Jesus era muito firme, mas com as pessoas ele era suave. Firme na verdade, suave com as pessoas. Simples como a pomba, prudente como a serpente. Esse era o nosso Senhor Jesus. E eu tenho certeza que ele era assim com sua família. Então, vamos nos despojar, né? Nos tirar, olha eu usando uma palavra difícil, né? Vamos tirar a túnica, a capa, vamos tirar aquela roupa de importância, de status, de prestígio, e vamos nos vestir apenas como servo. Essa é a roupa que Jesus preferia, a roupa de servo. E nós precisamos vestir esta roupa de servo na nossa casa, principalmente. Quando vamos para uma reunião da igreja, no prédio da igreja, a gente coloca uma roupinha um pouco melhor. Claro, né? A gente não vai esculachar também, né? A gente não vai ficar indo para a reunião com qualquer roupa. Mas também não precisa ser aquela roupa. Estou usando o princípio, né, da modéstia, do bom senso e da decência, que Paulo ensinou aos irmãos através de Timóteo, a igreja daquela época. Então, mas precisamos nos vestir com as vestes de servo, né? Com as atitudes de servo. Isso é muito importante. Então, irmãos, se nós queremos pregar para a nossa família, nós precisamos amar, admirar a simplicidade de Jesus e querer ser como ele era. Todo o conhecimento do universo estava em Jesus. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, nós lemos algo tão especial, e eu quero ler para os irmãos. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Olha que lindo isso aqui. Tenha em vocês o mesmo sentimento, né? A mesma emoção, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como importante demais ou como usurpação ser igual a Deus. Antes, ao invés disso, Jesus a si mesmo se esvaziou. Ele era Deus e se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se obediente, né, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. E aí ele vem falando, né, que na presença de Jesus todo joelho se dobraria no céu, na terra, toda língua confessaria. Mas o que eu estou falando é esse comecinho aqui. Jesus, mesmo ele estando aqui em forma humana, mesmo sendo Deus, ele não usou isso para atrair as pessoas ou para se apresentar maior do que ninguém. Isso é fantástico. É por isso que quando Jesus disse que ele era o Filho de Deus,
Os judeus consideraram isso uma grande blasfêmia e quiseram até matá-lo por isso. Como é que uma frase pode provocar tanto ódio? Que Jesus se disse que era Deus. Mas aquela imagem de servo, aquele carpinteiro, aquele ser humano simples, não podia ser Deus. Onde já se viu Deus ser simples desse jeito? Não é? Surpresa, mas é exatamente isso que Jesus quis alcançar com todo mundo. Não é? Então, irmãos, na nossa casa nós temos que ser simples. E que desejo a gente precisa ter no coração para sermos simples? Seja um irmão simples, seja um filho simples, seja um marido simples como Jesus, seja uma esposa simples como Jesus. Olha, eu conheço muitas pessoas que eu admiro muito pela simplicidade. Alguns que têm até muito dinheiro, socialmente falando. Alguns que têm tanto estudo, tantas formações. Né? Mas eu admiro muito, não é porque é minha esposa, não é porque hoje é aniversário dela, né? Esse presente Deus já deu a ela. Mas eu considero a Shirley uma pessoa muito simples, muito simples. E eu gosto de olhar para ela e ver que ela se parece tanto com Jesus. Se tem uma pessoa que muitas vezes me quebra, é a Shirley, porque às vezes eu vou no meu impulso, às vezes eu vou na minha força, e ela vai com uma palavra muito pequena, muito básica, mas fala tantas verdades. E às vezes eu sou sanguíneo, né? Vou na força desse meu temperamento, e ela fala, mas Jesus olha para ele diferente. E quer calar a boca de alguém que está agindo por impulso, na raiva, no sangue, é você dizer, mas Jesus não olha para a pessoa desse jeito. Não é? E isso é muito importante. Então, irmãos, essa coisa da gente entender que Jesus era um homem simples para a sua família e para todo mundo era tão forte que chegavam algumas pessoas a duvidar que ele realmente era o Salvador, de tão simples que era. As pessoas não duvidavam de que Jesus era Deus por causa do mau exemplo. Não. As pessoas não duvidavam de Jesus porque ele se vestia como um carpinteiro. As pessoas não duvidavam de Jesus porque ele falava como um catedrático. Não. As pessoas duvidavam de Jesus, muitas vezes, de tão simples que ele era. Eu li um livro há muito tempo, chamado Deus Chegou Mais Perto. Se eu não me engano, do Max Lucado, há muitos anos. E Jesus, ele era acessível. Era fácil chegar até Jesus. Era tão fácil que algumas pessoas que estavam do lado dele até o confrontavam. Pedro, por exemplo, nunca me lavarás os pés. Não é? Algumas pessoas tinham a coragem de chegar para Jesus e dizer, Jesus, você está louco? Por que você está nessa casa aí? Até a mãe de Jesus disse, olha, esse meu filho está maluco aí. De tão simples que ele era. Que as pessoas nos respeitem por nossa simplicidade. A simplicidade de Jesus, ela envergonhava os doutores da época. A sabedoria que Jesus tinha na sua simplicidade era tão incrível que ele deixava os sábios e entendidos malucos. Era tão absurdo que Jesus falava de tão simples que era. Tem um versículo em Eclesiastes, não me lembro qual é agora, se eu não me engano, Eclesiastes 3, 14, 3, alguma coisa assim, depois eu vou achar e compartilhar com os irmãos. Quer dizer, eis que Deus criou as coisas simples, né, as coisas simples e puras, e nós complicamos tudo, na linguagem de hoje. É por aí. Deus criou as coisas simples e retas, e nós complicamos tudo. Então, a beleza de Cristo estava na sua simplicidade. Era Deus conosco. Emmanuel, esse era o nome dele. As pessoas, quando ele era criança, provavelmente chamavam ele de Jesus Emmanuel, ou então Emmanuelzinho. Deus conosco.
né? Porque ele veio para chamar Deus da palavra que o judeu só chamava o seu pai na carne. O judeu não chamava Deus de Abba. E Jesus chega e diz, Abba, Pai. Não é? E esse era o nosso Senhor Jesus. Que lições hoje podemos trazer no nosso penúltimo encontro em que eu quero encorajar vocês a pregar para a sua família? Não seja complicado, claro. Bom, uma coisa muito boa para a gente usar e para a gente... Porque a nossa família, às vezes, traz questionamentos, traz perguntas, traz críticas. A nossa família, muitas vezes, ela traz até confusão para nós. Nos desafia, nos provoca, entendeu? Ó, Eclesiastes 7:29, nosso irmão Edson trouxe aqui para a gente. Tá? Obrigado, irmão. Eclesiastes 7:29, eu usei a linguagem de hoje, né, na minha fala aqui, tá? Mas outras linguagens falam mais ou menos a mesma coisa. Até porque eu tomo um pouco de cuidado com a Bíblia na linguagem de hoje, porque ela traz um pouco de interpretação, né, humana, né? Mas vamos sempre analisar com outras versões. Obrigado, Edson, por isso, né, por seu serviço aqui com a gente. Então, irmãos, Jesus, ele enfrentou muitas críticas da família. Às vezes nossa família faz posicionamentos, nossa família duvida da gente. E como agir diante disso tudo? Então eu trouxe 3 dicas importantes aqui para os irmãos, além desse pensamento inicial da simplicidade de Jesus, tá certo? Então eu trouxe 3 dicas importantes. Uma delas é para que você... As 3, na verdade, tem muito a ver com a nossa bagagem, né? A boca fala do que está cheio o coração. Então, vamos encher nosso coração com 3 ensinamentos importantes, além daqueles que a gente já estudou, como Mateus 5 e 6, né? Eu gosto muito, irmãos, de me preparar lendo Provérbios. Muitas vezes eu pego lá o livro de Provérbios antes de dormir, ou bem cedinho de manhã, e eu fico lendo o livro de Provérbios. Ele tem tantos conselhos, sabe? São tantos versículos que quase não precisam de contexto, né? É sabedoria pura. E eu sei que quando Salomão escreveu o livro de Provérbios, na verdade ele foi inspirado por Jesus, ou pelo Espírito Santo, se você prefere que eu diga. Toda a escritura é inspirada por Deus. Provérbios também faz parte de toda a escritura. Então, pega lá o livro de Provérbios e começa a ler para você, porque ele tem pequenos conselhos importantes e conselhos do dia a dia, de situações que você vive na tua casa, em outros ambientes também. Mas já que nós estamos falando sobre a família, o livro de Provérbios ajuda muito você a estar em casa e ter sabedoria, né? Só uma palhinha aqui, vou pegar qualquer provérbio sem pensar, né? Olha o que ele diz aqui, que coisa legal, né? Vou pegar aqui o Provérbios, vou lá para o meio de Provérbios 14. Olha, a mulher sábia edifica a sua casa, né? O que é edificar? É ir trabalhando aos poucos, começando no alicerce, sem pressa, sem querer construir logo a parede, sem querer fazer que a sua vontade prevaleça, mas ela vai construindo tijolo por tijolo. Mas com a insensata, com as próprias mãos, a derruba, né? E ele dá um sentido aqui de uma pessoa que está construindo tijolo por tijolo, mas de repente não gostou do que está fazendo, vai lá, enfia a mão na parede antes que ela seque o alicerce e derruba. Olha só quanto provérbio legal. Olha, aqui tem outro. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles é caminho de morte, né? Então ele está dizendo o que antes, né? A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Ele ensina a ser reto, né? A não ficar andando torto com coisas erradas, né? Em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Os sábios, a riqueza é a sua coroa, mas a estupidez dos homens, dos insensatos, não passa de estupidez. A testemunha verdadeira livra a alma. E tem tanta coisa boa em Provérbios, irmão. Pega Provérbios, leia antes de dormir para você
para você conseguir compreender as palavras de sabedoria. Às vezes, nós somos desafiados e você tem um provérbio na boca que você vai falar e vai resolver uma questão dentro de casa. Né? Ele vai resolver uma questão. Às vezes, um provérbio, chegar para um filho e dizer assim, meu filho, olha, não se precipite, porque existem caminhos que para você parece direito, mas pode ser que o final dele seja ruína. Então, busque Deus, a orientação de Deus. Veja o que Deus quer para você. Antes de você dizer, eu vou para tal cidade e farei isso ou aquilo, né? Tiago, capítulo 4 também, daqui a pouco eu chego lá. Então, Provérbios é um livro rico, é uma boa bagagem, irmão, para você ter ele na ponta da língua, na hora de responder, na hora de dar um conselho. Que não sejam seus conselhos, mas sejam conselhos de Deus ou do nosso irmão sábio Salomão. Primeira dica é essa. Outra dica, irmão, para que você tenha sempre na ponta da língua, para estar preparado, para preparar essa bagagem que você precisa ter quando estiver na sua casa, enfrentando, né, todos esse caminhar junto com a família, para pregar para a família, é a carta de Tiago. Quem escreveu a carta de Tiago? Irmão de Jesus. E Tiago, sendo irmão na carne de Jesus, enquanto Jesus estava na carne, claro, ele viveu muita coisa dentro de casa. Então, o livro dele tem muita sabedoria para o dia a dia. É um livro de prática cristã. É por isso que Tiago, né, ele diz que a gente tem que se tornar praticante da palavra, não somente ouvintes. Ele ensina, no capítulo 3, que a gente precisa entender que há tempo para todo propósito. Capítulo 4, de onde procedem as guerras e contendas que existem entre vocês, senão dos desejos que militam a nossa carne. Aí ele chega lá ao ponto de dizer, olha, você tem que fazer a vontade de Deus. Procura saber qual é a vontade de Deus antes de você seguir num projeto. Né? Tiago, capítulo 5, ele fala a importância da oração, de compartilhar a dor com os que sofrem, compartilhar a alegria com os que se alegram. Olha, tem tanta riqueza na carta que Tiago escreveu. Então, leia Tiago todo dia. Eu tive épocas na minha vida que eu lia Tiago todo dia. O livro todo, pequenininho, é uma carta pequena. Né? E outra, quando você se sentir fraco na tua família, na tua casa, leia Salmos. Né? Tenha um livro de Salmos à cabeceira da tua cama. Cante Salmos. Né? Salmos é um livro de cântico. E, irmãos, para pregar para a nossa família, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz em Efésios, né, que nós devemos nos encher do Espírito, cantando, né, salmos, hinos, falando entre nós, né, através de salmos, do textos bíblicos. Né? Quando a gente canta, quando a gente usa a Bíblia, repete o que a Bíblia está falando, claro, com amor, a gente se enche do Espírito Santo. Você vai criar um ambiente que o Espírito Santo pode agir na casa da gente. Então, esses 3 livros são muito importantes para a vida cristã. Provérbios vai te encher de sabedoria, vai dar respostas claras. Livro de Tiago, ele vai te ensinar a sua vida prática do dia a dia. E o livro de Salmo vai te dar força, conforto. Né? Isso vai ser muito importante. O irmão Edson colocou alguma coisa aí, não deu tempo para eu ler. Né? Alguém pode dizer para mim o que foi que ele escreveu aí, postou de Salmo? Ele colocou aqui o Salmo 103. Pode falar, Edson. Salmo 103, né? É um salmo lindo, maravilhoso, e ele tem um cântico, né? Tem um hino. É um hino maravilhoso. Olha, tá vendo? E a gente tem que ter, irmão, sabe? Tem que ter. Olha, antigamente tinha um grupo aí chamado Vencedores por Cristo, se eu não me engano, que eles cantaram louvor, né? Tinha os álbuns antigamente que era louvor 1, 2, 3, 4, 5, e eles colocaram melodia nos salmos. É muito interessante pegar a letra e treinar, entendeu? Então, são tantos irmãozinhos. Esse 103, deixa eu ver o que ele diz aqui. Salmo 103. Vamos lá. Salmo 103. Rapidinho, deixa eu pegar aqui. Salmo 103. Olha, um salmo grande, mas muito. Imagine quanta coisa boa deve ter aqui, né? Vamos começar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor,
e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Né? E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as iniquidades, quem sara todas as enfermidades. Olha que coisa maravilhosa, né? Como tem salmos maravilhosos. Quantos a gente canta, né? Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o seu nome. Tantos, tantos, tantos. E é maravilhoso. Então, irmãos, use esses 3 livros para te dar bagagem. E não coloque palavras na sua boca, deixa que Deus faz isso. É só você se alimentar de bagagem. Né? Eu queria ter um momento agora para os irmãos, né? Se os irmãos quiserem fazer perguntas, não precisa ser tão explícito se não quiser, mas se os irmãos quiserem falar de algumas dificuldades que algumas famílias podem enfrentar, né? O que a Bíblia fala, o que a gente deve falar, como a gente deve se conduzir diante de certas situações que acontecem durante a família, né? Eu vou fazer uma oração agora e depois quem quiser, se quiser fazer perguntas, ou se quiser colocar situações que podem não ser que não sejam na sua vida, mas na vida de outras pessoas, para a gente compartilhar um pouquinho de que atitude devemos tomar, que palavras devemos usar para a gente alcançar a nossa família, tá bom? Então eu quero orar por sua família hoje, tá bom? Não esqueça, Provérbios vai te encher de conselhos sensatos. Tiago vai te ensinar uma vida prática dentro da tua família, porque quem escreveu foi alguém que conviveu na família, entre irmãos e mãe, né? E pai também, provavelmente José participou tanto da vida de Jesus também ali, né? E salmos para te dar força, né? Para te dar coragem. Então, vamos orar. Senhor amado, muito obrigado por tua palavra tão maravilhosa. E obrigado pela simplicidade de Jesus, e ele andou entre nós cheio de graça e de verdade. E muito obrigado por nos ter feito seus filhos, porque nós o reconhecemos como o Senhor de nossas vidas. E eu sei que cada pessoa aqui, Pai, tem a grande missão de levar esse amor de Jesus para todas as outras pessoas. Que essas sejam as nossas palavras para a nossa família. Jesus te ama. Deus te ama. Que essa seja a nossa pregação para a nossa família. Que sejamos, Senhor bendito, canais para que o Senhor chegue até a nossa casa. Através de algum irmão, irmã, através de alguém, o Senhor pode nos usar como canais. Mas também, Senhor, pedimos que o Senhor nos use como instrumentos da Tua palavra dentro do nosso lar. Que a nossa única e maior motivação seja o amor de Jesus. É o que eu te peço por todas as famílias aqui representadas hoje. Em nome de Jesus. Amém. Então, se os irmãos quiserem comentar, perguntar alguma coisa, né? Qual é o conselho da Bíblia para as situações que a gente vive dentro de casa? Vou passar a palavra aí. Joel. Irmão, eu gostaria de saber, assim, os passos para a gente chegar na família inteira, uma família de 90% evangélica. Quais os passos, porque a maioria nem conhece a Igreja de Cristo, eles estão conhecendo agora, através de nós, né, da Marileide, tanto da minha parte como da família dela também. É uma família muito grande, de 90% tudo evangélico. Como chegar a esse povo? Irmão, nós temos algumas coisas em comuns com os evangélicos, não é? Nós podemos chamá-los ou participar chamando eles para ler a Bíblia. Nós temos uma tendência, e devemos tomar cuidado com ela, já falei isso bem no início, de querer pregar como se eles não soubessem de nada. Isso não é a verdade. Entende? Às vezes a gente tem que se unir pelas coisas convergentes, né? Pelas coisas que são parecidas. Entende? Então nós devemos chamá-los para cantar com a gente, para orar com a gente. Não apenas para a gente chamar, então, eu quero estudar com você porque eu quero te mostrar a verdade. Olha que coisa feia, né? Vê se não parece arrogância. Não, eu tenho umas verdades para te falar na Bíblia, porque você está errado, você não faz parte da igreja bíblica, não. Pronto, matou, entende? Não façamos isso, né? Jesus veio
com tantas coisas opostas ao judaísmo, mas ele foi delicado. Inicialmente, Jesus foi muito delicado, né? Jesus falava daquilo que era comum. Jesus queria apenas que eles enxergassem a luz daquilo que eles já usavam. E nós precisamos respeitar os evangélicos, tá certo? Isso é muito importante. Então, assim, olha, eu tenho muitos familiares evangélicos, já fui evangélico também no passado. E hoje, sabe, é muito bom conversar com evangélicos. Às vezes somos tentados a apontar o erro, como se fôssemos os professores e os donos da verdade. Quem vai mostrar a verdade é a Bíblia, mas como que eles vão ler a Bíblia se eles não têm um relacionamento de Bíblia com a gente? Como que eles vão chegar ao conhecimento da verdade se a gente já chega dizendo que eles estão errados? Né? E nós temos, às vezes, muitas coisas que aprender com alguns evangélicos, sim. Entende? Quantos evangélicos que eu conheço que têm uma postura melhor do que muitas vezes eu tenho? Não é? E a gente não pode desprezar isso de forma alguma, Joel. A gente tem que ser muito carinhoso com eles, respeitoso com eles. Eu já preguei em muitas denominações, muitas. Até em missa eu já preguei. Muitas vezes fui convidado para dirigir seminários na Igreja Batista, que parece que tem mais facilidade para abertura, entende? Às vezes me convidavam para eu levar uma palavra e eu jamais recusei. Jamais recusei. Mas eu tomava cuidado para não chegar lá no culto em público e rasgar tudo que eles têm diferente da Bíblia. Não. Nós precisamos fazer as pessoas entender que nós estamos seguindo a Jesus. Isso é o mais importante. E sermos suaves com essas pessoas. Nós precisamos muito. Como eu já falei antes, se uma pessoa me chama para estudar a Bíblia, para tirar dúvida, é uma coisa. Mas quando é para eu convidá-las, eu vou ser muito mais simples. Eu não vou colocar uma carga neles que nem Deus está colocando. Entende? E a gente precisa ser mais respeitosos com relação a isso. Tá? Eu entendo a verdade, entendo os riscos de não seguir a verdade, entendo que há um só corpo, há uma só fé, um só batismo, mas essa carta ela foi escrita para cristãos, para a Igreja de Cristo. E algumas pessoas não têm esse conhecimento. Então nós temos que ser muito sensíveis na hora de pregar o Evangelho para a nossa família, para aqueles que são evangélicos principalmente. Olha, eu tenho pessoas que me respeitam muito, que pedem para eu orar por eles, que pedem para eu explicar coisas da Bíblia, da Umbanda, do Candomblé, entendeu? Eu tenho pessoas que convivem comigo que são do Espiritismo, de Allan Kardec. E eles trocam muitas ideias comigo na Bíblia. E eu tomo muito cuidado para eu não responder o que ninguém me perguntou. E eu tomo muito cuidado para não parecer que eu sei tudo e eles não sabem nada. Entende? O desafio sempre é esse, Joel. É a gente dividir com eles, cantar louvores. Lembrando, irmão, que os louvores não é só para cristão, é para o mundo todo. O mundo todo tem que louvar. Então, por que não louvar com eles? Entende? Por que não chamar eles para um dia, para um bate-papo na sua casa, para louvar Deus junto e deixar que Deus comece a trabalhar, irmão? Agora, se alguém quer te perguntar alguma coisa, que você vê que dependendo como você vai responder, vai dividir, chama essa pessoa para conversar depois em particular. Às vezes, irmãos, nós temos que nos recusar a responder certas coisas. Jesus, às vezes, recusava responder algumas coisas por causa da intenção dos escribas e dos fariseus. Não é? Às vezes, Jesus recusava. Por quê? Porque sabia qual era a intenção deles. E às vezes nós temos que recusar porque não é o momento certo. Entende? As pessoas da nossa família são preciosas demais para que a gente meta os pés pelas mãos, que a gente seja arrogante ou que a gente perca uma oportunidade. Entende? Sabedoria, irmão. Ouça, vamos escutar mais essas pessoas. Às vezes vamos ficar quietos. E quando nos derem oportunidade, aí sim a gente senta e vamos deixar a Bíblia falar. Muito obrigado, irmão. Eu agradeço muito pela explicação. Eu, como sou, assim, me considero muito querido, tanto por familiares, como por irmãos, como por evangélicos, por todo mundo que eu nunca tive inimigo na minha vida, então eu procuro ter muita, assim, muito
eu fico muito preocupado, às vezes, em falar para poder não ofender, tanto que eu tive muita dificuldade para poder pregar na Igreja de Cristo quando eu cheguei, porque eu vindo da igreja evangélica e com medo de também de machucar alguém, de fazer alguém. Eu tive muito cuidado sobre isso. Hoje que, graças a Deus, estou começando a me desenvolver nisso aí, porque além dos estudos aqui, Deus tem me aberto mais o entendimento, e muito obrigado mesmo por isso. Que Deus seja louvado. Amém, Joel, eu sei. Você demonstra, assim, esse cuidado. Eu acho que alguém mais levantou a mão. Quem foi? Irmão, eu também agradeço. Foi muito boa. Eu vou tirar o óculos, está escuro, que eu mandei fazer outro óculos. Muito boa a palavra. Eu também, assim, pessoas que são espíritas, que me conhecem, católicas, eu falo do Evangelho, elas me ligam, pedem oração, elas já vieram na minha casa, eu já fui na delas. Agora, inclusive, eu acho engraçado que elas não me chamam para os cultos delas, mas já foram até comigo para a igreja. E quando tem algum problema, alguma dificuldade, elas pedem oração, porque elas, assim, nos veem como pessoas que realmente que oram, que buscam, e que depois, quando elas conseguem respostas, elas ficam agradecidas. Já fui em hospitais que me chamaram para visitar pessoas e fui, até bebês. Então, eu dou glória a Deus por isso e procuro sempre evangelizar de um modo que não ataque, porque eu já fui atacada, então eu acho que isso não é bom. Eu conheço pessoas que hoje em dia não querem saber nada do Evangelho, porque foram atacadas, pessoas que chegaram assim e disseram: você eu aceito ou vai para o inferno. Eu também, como nosso irmão aí, Joel, né, que eu estou sem óculos, deixa eu ver aqui, Joel, eu vim de uma denominação que era batista, agora tradicional, mas vim. Então, eu entendo essa problemática aí. Eu tenho cuidado. Agora, eu não deixo de dizer a verdade quando me perguntam. Inclusive, uma que hoje em dia foi para o outro lado, né? Hoje em dia, ela era católica e agora ela deixou o marido e é lésbica. Ela disse, ela ficou com medo de me dizer. Eu disse: o que está acontecendo? Diga. Por que vocês se separaram, viviam tão bem? Aí ela disse: não, é porque eu não posso lhe dizer. Eu digo: diga o que foi. Aí ela disse: mas eu já sei da sua opinião, não é? Eu disse: não é a minha, é de Jesus. E você sabe que você não está fazendo o correto conforme a palavra. Ela disse: é isso, por isso que eu não queria te dizer, mas eu sei que eu estou errada, veja bem. Mas o pecado tomou conta de uma maneira que ela continua no pecado, mas sabe que é errado, porque eu já levei à igreja, ela já foi comigo, ela sabe a verdade, mas foi para esse lado. Então é isso, a gente fala a verdade, como uma mesmo que é católica, pede oração, tudo. Quando ela manda alguma coisa falando de Maria, a intercessora, isso e aquilo, aí eu digo, aí eu ponho o versículo aquele: o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. O Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Aí eu fico mandando versículos assim, aí eu não digo amém. Aí eu digo: oi, bom dia, amada, como você vai, a família? Ela pede oração. Aí eu introduzo o versículo e falo: o único caminho, olha, sem Deus não somos nada, a gente tem que orar, buscar o Senhor. Então, eu dou, entendeu? Eu faço ela entender. Como uma também que era espírita e disse: eu quero ver a justiça de Deus, porque eu fui injustiçada. Cadê a divindade? Cadê? Deus não age conforme você, não. Deus age conforme a vontade dele. Quem sou eu ou você para pedir a justiça de Deus e querer ver na hora? Eu tenho que ver. Eu digo: não é como você vê, não. Agora, veja, Jesus veio aqui, só fez o bem. Você não fala em Jesus? Então, veja bem, por que você é melhor eu do que Jesus? Ela: não. Eu disse: pronto, Jesus veio, olha, curar, salvar, e pregaram ele numa cruz, de um modo horrível de se morrer, e que só morriam bandidos. Não foi injustiça, não. Mas ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É verdade. Então é isso, a gente tem que ir pregando assim, né? Pegar essas oportunidades e ir falando
sentar dizendo, ó, você já está condenado, você já vai para o inferno, Não, é porque no verdade. final a gente vai chegar lá. Dando E sabe uma a coisa, gente vai Nise, chegar que lá. sabe uma coisa importante que você está trazendo para a gente, né? São esses desafios que a gente tem. O importante é que você está dando ênfase para as coisas que tem em comum, que é oração, que é buscar Jesus, que é exaltar Jesus. Isso aí todo mundo aceita, é mais fácil. E uma coisa importante que você me faz pensar é que quando a gente tem mais intimidade e é mais respeitado, as pessoas nos escutam mais, não é? Agora, olha que ponto importante que a nossa irmã Nízia trouxe para a gente hoje. Às vezes a gente tem uma pessoa, por exemplo, esse caso dessa moça que virou homossexual, né? E a gente fica sempre assim, tentado a já dizer logo a vontade de Deus, o que não é vontade de Deus, né? Algumas dicas importantes para isso, irmãos, e hoje quase todas as famílias têm situações assim. Eu nunca entro muito logo no decreto de Deus. Eu gosto muito de criar uma abertura para o depois, sempre um pouquinho a mais. Acho que alguns assuntos nós precisamos pegar um pouquinho de cada vez, um pouquinho de cada vez. Por exemplo, eu acho que nesse caso de homossexuais, por exemplo, eu acho que a gente sempre tem que entender que essas pessoas elas estão mergulhadas. E se nós estudarmos o livro de Romanos, por exemplo, e outros do Velho Testamento, nós vamos entender que o homossexualismo é a consequência de alguém que amou mais a si mesmo do que a Deus. Olha que interessante. O homossexualismo é uma consequência de quem, lá antes do homossexualismo, preferiu os seus corpos, preferiu se adorar do que adorar a Deus. É um princípio. Mas eu não preciso dizer isso para eles, não preciso dizer isso para ninguém. Então, o que eu faço? E eu já estudei a Bíblia com muitos homossexuais. O que eu faço? Eu sempre ajudo as pessoas a pensarem qual o propósito de Deus quando ele diz que alguma coisa não é da vontade dele, ou que alguma coisa é da vontade dele. Se essas pessoas da nossa família, o que nós conhecemos, começar a ficar curiosos, por que Deus não pediu para não viver certas coisas? Essa é uma pergunta que tem que ficar em todo mundo. Entende? Não é só... Deus ele não deu um mandamento somente pelo prazer de ser obedecido. Olha que interessante. Deus não deu mandamentos pelo simples prazer de dizer que ele é Deus e nós somos seus servos. Não. Tem umas verdades por trás disso. Quando o Senhor nos dá um ensinamento, ele tem um porquê por trás. Entende? Deus ele conhece tudo, ele conhece o mundo espiritual, ele conhece o futuro, ele nos criou, ele sabe como nós vamos ser, como nós vamos funcionar melhor. E se nós recebemos de Deus um alerta, um aviso, é porque tem alguma coisa por trás, né? Quando nós cantamos, irmãos, você sabe o que acontece? O cântico não é só para, que bom que eles estão cantando para mim. Emocionalmente, nós melhoramos quando cantamos. A própria ciência já viu que o corpo humano, que a mente humana funciona muito melhor, ela consegue atingir partes do corpo da gente, a nossa mente, quando estamos orando. Isso é cientificamente comprovado. Então, existem ensinamentos de Deus que traz verdades por trás. Por que Deus ele não aceita, né, o homossexualismo? Entende? Então, que verdade tem por trás disso? Mas antes de que chegar a este ponto, nós precisamos ajudar as pessoas a entender qual é a verdade de Deus por trás desse ensinamento. A gente precisa fazer as pessoas pensarem mais, porque ser humano não gosta só de mandamento. E irmãos, por isso que eu insisto que a gente tem que entender. A Bíblia não ensina só por meio de mandamentos. Na verdade, para nós hoje são raros os mandamentos. E os mandamentos que Moisés deu não funcionou por causa do coração duro das pessoas. Eu postei esses dias no Facebook uma frase que é: uma igreja, que é o que acontece quando os cristãos estão juntos, ela tem que ter nela, acontecendo nela, amor, alegria, paz, benignidade, o fruto do Espírito Santo. Porque se contra essas coisas não existe lei. E às vezes nós cristãos queremos empurrar nas pessoas as leis de Deus, ao invés
de nós apenas seguir o que Jesus, na sua simplicidade, ensinou, que é o amor, a alegria, a paz. Eu tenho pessoas na minha família que escolheram ser homossexuais, mas eu não fico as criticando. Às vezes elas estão nas reuniões da família. Muitas vezes elas me fazem perguntas da Bíblia. E eu não fico... Se elas não me chamarem para estudar isso, eu não toco nesse assunto, mas eu digo que Deus tem um propósito para tudo. Tudo que o Senhor ensina é para o nosso bem. Tudo que o Senhor ensina é para o nosso bem. E se uma pessoa homossexual, ela já ouvir de nós que aquilo é pecado, que Deus não aceita, logo de cara, a gente não fez a mente delas trabalhar. A gente precisa ajudar as pessoas a compreender Deus. Às vezes não compreendemos, daí vem a fé. Mas as pessoas precisam compreender uma coisa de Deus, que tudo que Ele faz por nós é por amor. E se o Senhor nos ensina alguma coisa, Ele tem um grande amor por trás daquilo. Entende, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado? Mas é claro, né? Às vezes a gente tem tanta intimidade com uma pessoa que você pode falar direto com ela, como a Anísia colocou agora. Mas vamos pensar no que eu falei agora há pouco. Na verdade, Jesus é firme, mas com as pessoas Ele é suave. Isso é muito importante, tá certo? Então vamos ser esse tipo de cristãos que as pessoas confiem para chegar em nós, não só ficarem tímidos ou sem graça, porque eles sabem que nós seguimos a verdade, mas que as pessoas tenham curiosidade para saber por que Jesus falou o que falou, por que Jesus pediu o que pediu, por que Jesus condenou certas práticas, entende? Vamos sair da lei e vamos entrar mais na compreensão do amor de Deus por nós. Tá certo? Mais alguém? Espero ter ajudado a Anísia um pouquinho mais. E como? Obrigada. Uma bênção. Avaí, está com você aí a palavra, irmão. Então, irmãos, mais uma vez agradecer, né, toda a explicação, toda a explanação, que nós possamos pegar os 3 livros indicados aí e começar a ler, praticar. Mas se algum irmão tiver, além das perguntas, algum comentário a fazer, fique à vontade. Nosso irmão já até orou por nós, que bom, mas podem ficar à vontade nos comentários. Se não... Então, vou falar mais um pouquinho. Eita, Joel, manda ver. No começo, quando o irmão Sérgio falou que ele ficava imaginando, assim, como as atitudes de Jesus ali com a mulher samaritana, eu também eu imagino muito tem 3 passagens que eu gosto muito, imagino muito. Essa da mulher samaritana, que ele estava olhando nos olhos dela, a mulher da hemorragia, que o toque de Jesus, ele sabia, ele sentia, sabia tudo, e o cego de Jericó, aquele que gritava, ele só ouvindo. Enquanto o homem gritava muito, não deixava ele falar, não queria que ele falasse, mas Jesus estava ouvindo tudo em silêncio, calmo, sem agitação, simplesmente depois chegar e falar assim, ó, manda vir, traga ele até mim. Com a mulher samaritana, quem me tocou? Aliás, a mulher da hemorragia, quem me tocou? E a mulher samaritana, se tu soubesse quem fala contigo. Isso é maravilhoso, são passagens maravilhosas que a gente tira um proveito para nossas vidas muito grande, de humildade, de sinceridade, de saber, de poder ouvir mais, de olhar mais nas pessoas, de tudo que Jesus fez aqui no mundo é muito, muito importante para nossas vidas. É isso, irmão. Bira? A única coisa que a gente consegue... Bira, eu não estou te ouvindo muito bem, Bira. Está me ouvindo agora? Melhorou agora? Agora, está melhor? Trouxe bem para perto, hein?
Tá um pouco abafado, meu irmão. Eu não sei, Bira, tá um pouquinho. eu não sei o que é. Dá para ouvir assim ainda? Estão me ouvindo? Sim, tá ouvindo, Tá mas é um como se o pouquinho som tivesse abafado. abafado, Bira. Aham. Eu não sei do que se trata. Ah, peraí, deixa eu tirar aqui. Deve ser a caixa de som que está ligada aqui nele. Deixa eu desligar agora. É isso mesmo, Bira, é isso mesmo, tá abafado, como caixa de som. Agora é a caixa Melhorou. de som que eu estava ligado para ouvir vocês. Então, a única coisa que a gente consegue apontando as pessoas é o distanciamento delas, né? Jesus, ele sempre atraía as pessoas para si, justamente por causa do acolhimento que ele dava para essas pessoas. Ele sabia separar bem o pecado do pecador, né? Ele conhecia o coração delas. A gente não conhece, mas a gente conhece que nós já tivemos no lugar de alguma dessas pessoas, né? A gente precisa lembrar disso. E o apóstolo Paulo, ele se fez judeu, né? Para ganhar os judeus. Então nós precisamos olhar para as pessoas com o olhar de Cristo, né? Olhar de misericórdia, olhar de amor. E se tivermos oportunidade, formos perguntados sobre alguma coisa, fala a verdade. E se não formos, podemos amar as pessoas. E o amor vai atrair as pessoas. E ela vai, através do amor de Jesus, multidões de pecados podem ser curados, né? Podem ser sanados, né? Então, assim, a gente precisa olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia. Olhar para elas não se julgando ser melhor que elas, né? Mas elas também amam a Deus e servem a Deus com tanta intensidade quanto você. Talvez elas estejam presas às doutrinas humanas, como o apóstolo Paulo também viveu, mas ele buscava de uma forma errada. E Deus mostrou para ela, né? Então, assim, se nós queremos mostrar a verdade para as pessoas, ainda que elas sejam evangélicas ou não, ainda que elas vivam uma vida preguiça, totalmente distante de Deus, precisamos amar as pessoas. Mostrar apenas Jesus para elas, mais nada. E aí Jesus vai mostrar o caminho certo. Como ele mostrou para você e mostrou para mim. Era isso. Obrigado. Obrigado, Bira. De Augusto. Oh, glórias, irmãos. Deus seja louvado, que maravilha. Obrigado, Sérgio, por esse estudo, apesar do que cheguei ainda há pouco, mas, glória a Deus, tenho me deleitado muito. E estava aqui sentindo algo a falar também em relação a isso. Já também, desde antes do que Bíblia falou, e algo em relação assim. Olha, é certo de que nós já estamos amando qualquer pessoa quando a gente apresenta o amor de Cristo a ela. Mas eu acho imprescindível e marcante, eu creio que o irmão Sérgio nos remeteu muito a isso, é que nós os ame também. Nós mesmos nos importe por eles também. E nós mesmos interceda por eles junto a Cristo, para Cristo interceder por ele junto a Deus. Então, é preciso também, muitas vezes, além do se fazer de conta, realmente ser. Conviver circunstâncias com aquela pessoa. Eu, por exemplo, volto a falar, eu tenho muitos irmãos, inclusive. E é importante eu me mostrar identificado com meus irmãos, com quem eu cresci e convivi com quase 30 anos. Hoje eles sabem definitivamente, desde o dia que eu entrei no Evangelho, eu tomei uma decisão de me diferenciar de um montão de coisas, e dos amigos da rua, inclusive, tem quase 30 anos que eu vou na casa dos meus pais, eu só visitei eles os 3 primeiros meses. Depois disso, eu vou na casa do meu pai, não saio de lá, quase 30 anos eu vou nos finais de semana. Mas quando encontrei os colegas, eu disse a eles, eu fui um tanto egoísta. Olha, eu me afastei de vocês para que eu mesmo não voltasse a ser como vocês, porque eu tenho grande paixão de ser como vocês são, porque eu desenvolvi todo o aspecto, vivi entre vocês.
e aprendi tudo que vocês aprenderam. E isso foi uma grande decepção, então, que eu me diferenciei muito deles e me destaquei onde eu ia ajudá-los. Pessoas que cresceram comigo, mais de 40 amigos, desde a infância, porque todo mundo tinha muitos filhos, e tinha pouco, tinha 8, tinha 10. Então, eu fui... eu mamei na mãe deles, né? Eles mamaram minha mãe, então a gente era irmão de mama, se eu posso dizer assim, nós tínhamos mãe de mama, e me afastei bruscamente deles. Como eu posso apresentar amor de Cristo por eles se eu mesmo diferencio, me afasto tanto deles? Então, sabe, irmãos, eu acho que a gente deve sim, com grande sabedoria e perspicácia, buscar nos aproximar. É isso que eu compreendi, glória a Deus. Amém. E Pode falar, Nízia. não era isso que eu ia falar. E, infelizmente, eu cheguei no divórcio, né? Mas porque a situação foi crítica mesmo, tinha que ser. Mas a família do meu ex-marido, nós levamos o evangelho para ela, deixa a Bíblia falar nas casas. E hoje tem primas, irmãs, sobrinhos que permanecem na fé. Então, porque eu na Igreja de Cristo já, e nós, quando eu passei para a Igreja de Cristo, nós começamos a fazer estudos, então não parávamos. Toda semana nós tínhamos um dia para nos reunirmos, e eu fazia questão de estar lá com eles, inclusive minha sogra, até hoje ela me ama, é cristã, da Igreja de Cristo também. Então, a gente fazia o quê? Eu dizia, olha, gente, a gente vai fazer reunião na tua casa, não te preocupas com nada. Aí eu levava um bolinho, eu levava um suco, entendeu? Aí chegávamos lá, fazíamos o estudo, os irmãos da igreja faziam o estudo. Aí no final eu ia, olha, tem um lanchinho aí. E ficava aquela comunhão, aquela conversa, e de repente estava lá, os irmãos aprendendo a palavra, essas pessoas aprendendo a palavra, e até hoje permanecem. Então, por quê? Porque eu me preocupei de ganhar aquela família, que eu vi que estava naquele erro, e eu era unida com eles, entendeu? Então, quando vinha um fazer fofoca de outro, eu, nada, fulano é bom nessa área. Eu sempre gostava de mostrar as virtudes, não alimentava. Então, a casa que eu fosse sempre era bem recebida com nossos irmãos. Nossos irmãos amaram, inclusive eu nem sabia, mas depois a esposa do evangelista veio dizer, Manise, a gente estava admirado, porque depois que vocês estavam aqui conosco na igreja, poxa, como a gente evangelizou, como vieram pessoas. Porque tinha dias que tinha domingos que estava lá a mãe, a minha sogra, a sobrinha, a irmã, o primo, até as crianças, a criancinha pequena que ficava pedindo, eu quero ir à igreja, que tinha lá a escolinha. E às vezes eu estava na escolinha, né, que fazia escala, aí era meu dia. Então, veja, a gente tem que se preocupar com isso e ser unidos. Porque se você não se unir, não começar a ouvir, a conversar, você não ganha, não. Aqui mesmo eu já ganhei uma, graças a Deus. Ela está trabalhando aos domingos, foi a Dilma que eu pedi para orarem por ela, e ela deixou de ir. E quando é agora que ela está prestes a conseguir um emprego, que não vai trabalhar no domingo, sabe o que ela disse para mim? Ligou, que eu estava nessa confusão aí do processo da minha filha, estava na casa da minha outra filha domingo passado, e ela disse, você vai chegar para nós irmos? Eu quero ir contigo. E veja, ela era de uma denominação, e ela podia ir, que é aqui próximo, e a gente vai para outra cidade. Mas ela gostou de lá, porque foi bem acolhida. E quando ela chegou lá, ela foi tão acolhida, porque lá só é o casal, o filho e mais um irmão, quando pode ir, um senhor. E ela foi tão acolhida, aí vai eu, minha filha, né, meu ex-genro, aí resumindo, ela foi tão acolhida que ela começou, no primeiro dia, que ela é uma pessoa muito fechada, a desabafar lá, problemas pessoais dela, de família. E ela ama aqueles irmãos e me diz, olha, dizia, assim que eu deixar esse começar, vou contigo, vamos começar aí. Pergunta como estão os irmãos. Aí a irmã botou ela até no grupo da DBF, né? Deixa a Bíblia falar e tudo. Então é isso, a gente precisa ter esse amor, a gente precisa ouvir, a gente não alimentar fofocas, não alimentar porque é isso, porque é aquilo. Jesus não perguntou quem era isso, quem era aquilo. Ele disse, segue-me. E quem quis, seguiu.
porque ninguém é obrigado. Então, eu não vou discriminar aquela pessoa que nem quis e não quer seguir. Mas eu tenho que ter amor e estar sempre falando da palavra ou passando a palavra para que um dia ela venha e tenha vontade de ir, como essa teve. Fiz um culto aqui em casa, veio ela, veio a outra vizinha aqui. E é porque eu cheguei aqui agora há pouco, entendeu? Não tenho tanta intimidade. Eu estou em outra cidade, longe da minha, mais de 1 hora da minha, porque minha filha veio estudar. Então é isso, irmãos. Muito bom essa palavra, essa mensagem, essa advertência dos irmãos, que possamos ter esse amor, olhar para o outro como ser humano, como carente do amor de Deus e do nosso. Porque foi isso que Jesus ensinou. Ele não obrigava, ele não perguntava quem é você, quem não é, você é isso, você é aquilo. Ele dizia, segue-me, pregava, dizia a verdade, como disse para o jovem rico. Ah, Senhor, eu faço isso e aquilo. O que me falta? O Senhor disse, pronto, larga tudo, porque sabia que ele tinha amor e riqueza, e segue-me. Então, quem seguir é ótimo, quem não seguir ele, tudo bem. É isso. Sérgio? É só um detalhe importante que a Nísia nos faz pensar, né? É que a gente fale sempre o bem, que a gente seja uma bênção, que a gente destaque sempre o que é positivo da igreja. Muito cuidado para a gente não trazer para a nossa família que ainda não é da fé problemas que nós enfrentamos na igreja. Por quê? Porque a nossa família pode ter uma impressão errada, né? Isso serve em todos os sentidos. Então, que a gente seja sempre um canal de bênção, um canal de quem está falando bem da igreja, né? Então, fale bem da igreja, fale bem dos irmãos. Isso é muito importante, tá certo? Obrigado aí, Anísia, por sua participação. Obrigada. Olha só, é interessante quando você vai ouvir nos comentários, o Joel falou alguma coisa aí, citou 3 personagens, e a gente percebe que a maioria das pessoas que eram rejeitadas, vamos colocar assim, eram desprezadas, como o leproso, a mulher com hemorragia. Aí o Sérgio falou sobre forte na palavra e sensível com as pessoas. Então Jesus, ele olhava para aquelas pessoas e tocava nelas, abraçava elas, tinha tempo com elas. Ele não questionava, como a irmã acabou de falar. Ele simplesmente as amava. E como nós, se fosse olhar, né, nossos erros e pecados antes da conversão, muitos que estão aqui não chegariam perto da gente. Então, é um erro que a gente comete em distanciar das pessoas, uma vez que o amor de Jesus é para todos e é por todos. Eu achei interessante quando o Joel estava comentando, porque falta a muitos de nós algumas características que tem Jesus, como o Sérgio leu, Filipenses. Lá está escrito o quê? Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, nos falta humildade para reconhecer que dependemos de Deus. Não é de diminuir, é realmente reconhecer. Nos falta de simplicidade. As coisas mais simples. A pessoa está do seu lado, e ela até te pergunta algo sobre Jesus, aí você fala de Jesus, não precisa falar da vida dela, não precisa falar de nada, como a irmã acabou de falar, não tem que perguntar, é só Jesus. Nos falta disciplina, moderação, né? Alguém falou, eu ficava ansioso para pregar para minha família. Calma, a primeira aula que o Sérgio nos ensinou, tenha vida, seja exemplo. Se precisar, abra a boca, mas por hora, mostre a quem você serve, como você serve. Só que a gente fica, né? Nos falta a moderação e ficamos tão afoitos que queremos falar tudo e falamos demais. E perdemos as pessoas. Então, realmente, nos falta algumas coisas. Eu peguei essas palavras porque eu estava ouvindo os irmãos e tem uma lista de palavras como compaixão. Jesus olhava para aquelas pessoas, a mulher não poderia nem sair de casa. Mas já tinha quantos anos que ela estava sofrendo? E ela falou, eu sei que se eu tocar nele, eu vou ser curada. Já o bem lembrou. Os 10 leprosos vêm, aí Jesus, todo mundo corre, porque a lei dizia isso, né? Mas Jesus está acima, Jesus cumpriu a lei, e Jesus, ele, como o Sérgio falou, ele importava com as pessoas.
E a gente precisa se importar com as pessoas, principalmente a nossa família. Não importa se elas estão lá ou se estão caminhando com a gente. É a nossa família, pessoas que nós amamos. E precisamos ser como Jesus, como nosso tema de hoje, simples. E na simplicidade, vamos pregar a palavra de Deus com a vida. E depois, se for preciso, aí abrimos a boca para falar palavras tão maravilhosas como Joel, Anísia, que nos disse essa noite, o Bira, Sérgio, e a palavra de Deus. De Augusto? Glória a Deus, buscar ser breve, irmão, e deveras devo ser, e aproveitar para partilhar com vocês e falar um tanto de mim, como também por um desabafo e partilhação da fé. Eu trabalho no sistema prisional. Então, quando eu cheguei lá, uma coisa que mais me surpreendeu do que o perigo que há nas pessoas ali dentro do sistema prisional foi os colegas de trabalho. Então, de ver o modo deles, inclusive, eu já tinha ouvido falar, e eu os repugnei, mas de verdade. Porque uma é uma mulher que faz vida, a outro é um gigolô, e o outro é homossexual casado com outro homem. Rapaz, como era ruim quando eu me deslocava, eu nunca senti nada ao ir para o trabalho. Sempre encarei todos os trabalhos com a satisfação e bênção de Deus, que Deus me permitiu trabalhar. Mas quando eu ia lá e quando eu estava diante deles, mas, então, sempre com a orientação dos irmãos, ore por eles. E, lógico, no intuito de orar, eu tinha que amar, eu tinha que ter interesse, eu tinha que me importar pelo que eu ia orar por eles e me importar com eles. Sim, eu tinha que amá-los. E como eu busquei amar algumas pessoas, busquei compreender e sempre falando com eles, você não sabe que razão, atenção, respeito todos três têm por mim. Que respeito profundo. No modo de falar, de comportar, de me tratar. Não, você é cristão, eu não vou incluir você nisso, mesmo quando eu quero participar com ele. Não vou incluir você nisso, não vou brincar com você, não vou falar com você sobre isso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não é tão bem quanto eu deveria fazer, irmão. Mas eu já me surpreendi muito a que ponto chegaram. Glória a Deus. E obrigado à igreja, obrigado aos irmãos. Glória a Deus por isso. Amém. Muito bem, que bom, irmãos. Realmente foi muito encorajador, desafiador, que nós possamos colocar em prática, né? E, assim, antes da nós terminarmos, vamos começar já a pensar, né? Eu sei que o Sérgio já deve ter pensado, né? Porque hoje é a penúltima aula, então a gente precisa já nos preparar para um novo grupo, uma nova série de aulas aí, que vai nos ajudar a nossa família, ajudar a igreja, ao crescimento, novas pessoas. Seria bom que os irmãos também começassem, né, a convidar novas pessoas para participar conosco, pessoas de confiança, pessoas de paz, pessoas que queiram conhecer Jesus. Passa a convidar para estar conosco, né, nas terça, quarta e sexta, porque como nós estamos ouvindo, principalmente os da família, tá? Nós estamos plantando, semeando, pregando para a família. Então, convide as pessoas. Quero, mais uma vez, agradecer a todos e pedir aos irmãos que continuem orando uns pelos outros, que tenhamos uma noite maravilhosa de descanso. Obrigado, Sérgio, obrigado a todos. Tem um irmão aqui que levantou a mão. Edson quer falar aí. Fica à vontade, Edson. Eu não te vi, meu amigo. Não, fique em paz. Na verdade, não tem palavras, né, para falar o que o Sérgio explicou hoje, né? Na verdade, a gente precisa entender que cada pessoa é diferente, né? Pessoas têm personalidades diferentes, né? Então, a gente precisa entender as personalidades. Eu já estou aproveitando até para agradecer, mas também para dizer que é o seguinte, que amanhã o tema da nossa live é sobre personalidades. Então, olha o que nós vamos unir mais para frente. Nós falamos dos dons, e vamos falar de personalidades, e nós estamos aprendendo que
Jesus também foi um grande estrategista, né? Jesus soube usar todo o conhecimento dele, o entendimento dele, toda a habilidade que ele tinha para ser amoroso nas horas certas, né? Para explicar, para falar através de parábolas, né? Para explicar tudo. O que o Sérgio falou aí realmente vai de encontro ao ponto-chave da gente ser amável, né? Eu já tive a experiência e posso dizer que dentro da minha maturidade, na época eu não era tão maduro, e cheguei logo já falando igual a irmã Anísia, né? Já cheguei falando, mas acho que você não vai na palavra, porque você tem que ir lá, porque você está errado, porque você não adianta. Não adianta. Sérgio, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, porque é um ensinamento muito grande. A gente precisa conhecer as pessoas, saber os momentos do que falar e como falar. Tem que ser no amor. Tem que ser no amor. Se não for no amor simples como Jesus, a gente não chega lá, né? Então é só para agradecer, e amanhã nós temos a nossa live, vamos falar de personalidade, depois vamos unir personalidade e dom, isso que é maravilhoso. Sérgio, um forte abraço a todos os irmãos e irmãs, é muito edificante, muito obrigado. Obrigado, Edson, obrigado você estar aqui com a gente. Obrigado, Edson. Gente, antes de irmos embora, mais uma vez, né, as aniversariantes da noite, então quem mora mais perto da casa do Sérgio, corre para lá. Quem mora perto da casa da Sidneia, tem festa ainda. Isso não vale, hein? Tem que mandar um pedacinho de bolo de Sedex aí, pô. Isso aí não vale, não. Olha, vai, eu vou te cobrar isso se você não chegar dentro de meia hora. Poxa. Eu tô indo dormir. Irmãos, fica com Deus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Obrigado. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Boa noite. Deus abençoe a todos. Foi maravilhosa a aula. Glória a Deus. Foi maravilhoso estar com vocês de novo. Bênção. Muito obrigado.